Devido a pedidos dos inscritos nos comentários do vídeo sobre os marechais de campo do Terceiro Reich, que aliás, se você ainda não viu, vou deixar aqui na descrição e nos cards, caso queira assistir depois, neste vídeo falarei sobre os marechais da União Soviética, que foram fundamentais para deter o ímpeto da invasão nazista em 1941, durante a Operação Barbarossa, até a completa derrota da Alemanha, com a conquista da capital Berlim pelas forças do Exército Vermelho em 1945. É importante salientar que neste vídeo não falarei sobre todos aqueles que receberam a patente de Marechal da União Soviética. Me atentarei somente àqueles que participaram de forma direta ou indireta na Segunda Guerra Mundial, em semelhança ao vídeo que fiz sobre os marechais da Alemanha, focando naqueles que foram nomeados durante o Terceiro Reich e que efetivamente atuaram no conflito. A patente militar de Marechal da União Soviética foi estabelecida por decreto do Gabinete Soviético, o Conselho dos Comissários do Povo, em 22 de setembro de 1935. Ao todo, 41 pessoas receberam essa patente durante a sua existência. Dentre os detentores da patente, podemos dividi-los em três grupos. Aqueles que ganharam reputação durante a Guerra Civil Russa, estes incluíam tanto aqueles que foram expurgados em 1937 e 38, como aqueles que ocuparam altos comandos nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Aqueles que construíram a sua reputação na Segunda Guerra Mundial e assumiram altos comandos na última parte da guerra, e é sobre estes os quais este vídeo irá se ater, como falado anteriormente. E houveram também aqueles que assumiram o alto comando na era da Guerra Fria. Todos estes foram oficiais na Segunda Guerra Mundial, mas os seus comandos superiores foram mantidos no Pacto de Varsóvia ou como ministros da defesa soviéticos. O posto foi abolido com a dissolução da União Soviética, em dezembro de 1991. Foi sucedido na Nova Rússia pelo posto de Marechal da Federação Russa, que foi ocupado por apenas uma pessoa, o Marechal Igor Sergeyev, que era ministro da Defesa Russa de 1997 a 2001. A insígnia usada por um marechal da União Soviética consistia em uma platina com fundo dourado, tendo um padrão em zigue-zague, contendo na parte de baixo uma grande estrela dourada circulada em vermelho e acima o emblema nacional da União Soviética, o globo terrestre sem fronteiras, sob a insígnia do martelo e da foice, laureados por dois feixes de trigo com uma pequena estrela vermelha acima. Semyon Timoshenko nasceu em 18 de fevereiro de 1895, em Furmanka, um pequeno vilarejo na província da Besserábia, que fazia parte do Império Russo e fica atualmente na Ucrânia. Proveniente de uma família camponesa, Timoshenko começou a trabalhar na agricultura, antes de ingressar no serviço militar. Alistou-se no exército do Império Russo em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, onde serviu com distinção e foi promovido a sargento. Após a Revolução de Outubro em 1917, Timoshenko se juntou ao Exército Vermelho em 1918, participando ativamente da Guerra Civil Russa e ascendendo rapidamente nas fileiras devido à sua habilidade e dedicação. Durante os anos entre a Guerra Civil Russa e a Segunda Guerra Mundial, Timoshenko ocupou vários postos de comando importantes, destacando-se como um comandante competente e leal ao regime soviético. Em janeiro de 1940, durante a Guerra de Inverno, sob a liderança de Timoshenko, os soviéticos conseguiram romper a linha Mannerheim finlandesa no istmo da Carélia, que levou a Finlândia a pedir a paz em março. Por este feito, ele foi nomeado Comissário do Povo para a Defesa e Marechal da União Soviética. Ele empreendeu esforços para modernizar o Exército Vermelho, que ainda estava se recuperando das purgas de Stalin. Quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, em junho de 1941, Timoshenko foi responsável pela coordenação das defesas soviéticas. Ele comandou várias frentes durante os primeiros anos da guerra, incluindo a Frente Ocidental, a Frente Sudoeste e a Frente de Stalingrado. Um de seus momentos mais críticos foi durante a Batalha de Moscou, onde, apesar das pesadas perdas iniciais, as forças soviéticas sob a sua liderança conseguiram deter o avanço alemão, ajudando a salvar a capital soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, Timoshenko continuou a ocupar importantes cargos militares. Ele foi nomeado comandante das tropas do Distrito Militar Sul e mais tarde do Distrito Militar de Ural. Embora menos proeminente que outros marechais durante a Guerra Fria, Timoshenko manteve-se ativo em posições estratégicas e de comando até sua aposentadoria. Ele faleceu em 31 de março de 1970, em Moscou, e foi enterrado com honras no cemitério Novodevitch, um dos locais de sepultamento mais prestigiosos da União Soviética. Ao longo de sua carreira, ele recebeu diversas condecorações, incluindo 2 ordens de Herói da União Soviética, 5 ordens de Lenin e várias outras medalhas por seus serviços ao país. Fyodor Ivanovich Tolbushin nasceu em 16 de junho de 1894, em Andronik, uma pequena vila na província de Yaroslav, no Império Russo.
Fyodor completou sua educação secundária e entrou no serviço militar em 1914, pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial. Ele serviu no exército do Império Russo durante a Primeira Guerra Mundial e começou como soldado e foi promovido a oficial, demonstrando habilidades de liderança no campo de batalha. Após a Revolução de Outubro de 1917, ele aderiu ao Exército Vermelho em 1918 e participou ativamente na Guerra Civil Russa, lutando contra os exércitos brancos e outras forças anticomunistas. Nos anos entre a Guerra Civil Russa e a Segunda Guerra Mundial, ele ocupou diversos postos importantes. Se formou na Academia Militar Frunze em 1934 e passou a ocupar cargos de comando em diferentes regiões, adquirindo uma sólida experiência em operações militares. Durante a Segunda Guerra Mundial, Tolbuchin destacou-se como um comandante habilidoso e eficaz. Ele serviu como chefe de Estado-Maior e mais tarde como comandante do 57º Exército durante a Batalha de Stalingrado, contribuindo significativamente para a vitória soviética. Em 1943, Tolbuchin foi nomeado comandante da Frente Sul, que foi renomeada para a 4ª Frente Ucraniana, e em setembro deste mesmo ano, ele foi nomeado Marechal da União Soviética. Sob seu comando, as forças soviéticas libertaram grande parte da Ucrânia e penetraram no território da Romênia. Em 1944, ele liderou as operações militares que resultaram na libertação dos Balcãs. Suas tropas avançaram através da Bulgária, Iugoslávia e Hungria, desempenhando um papel crucial na derrota das forças do eixo na região. Após a guerra, Tolbuchin foi responsável pela ocupação soviética na Hungria e desempenhou um papel importante na reorganização das forças armadas húngaras, sob influência soviética. Posteriormente, ele foi nomeado comandante do Distrito Militar da Transcaucásia, onde supervisionou as forças soviéticas na região até sua morte. Ele faleceu em 17 de outubro de 1949, em Moscou, devido a problemas de saúde relacionados ao coração. Ivan Stepanovich Konev nasceu em 28 de dezembro de 1897, em Lodeino, uma pequena vila na província de Vologda, no Império Russo. Proveniente de uma família camponesa, Konev trabalhou como lenhador antes de ingressar no serviço militar. Alistou-se no exército do Império Russo em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, onde serviu como artilheiro. Após a Revolução de Outubro de 1917, Konev se juntou ao Exército Vermelho em 1918. Ele lutou na Guerra Civil Russa, ascendendo rapidamente nas fileiras devido à sua habilidade e liderança. Konev graduou-se na Academia Militar Frunze em 1926. Ele ocupou diversos cargos de comando durante os anos 20 e 30, incluindo o comando de divisões e corpos de exército. Durante as purgas militares de Stalin, na década de 30, Konev, ao contrário de muitos de seus contemporâneos, sobreviveu e continuou a ascender na hierarquia militar. Quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, em junho de 1941, Konev foi inicialmente comandante da Frente Ocidental, onde enfrentou duras batalhas e recuos. Ele desempenhou um papel crucial na defesa de Moscou, onde suas forças ajudaram a deter e reverter o avanço alemão em dezembro de 1941. Konev comandou a Frente Ocidental e a Frente Kalinin, participando de várias ofensivas importantes. Em 1943, ele liderou a Frente da Steppe, mais tarde renomeada para a Segunda Frente Ucraniana, e conduziu operações decisivas na libertação da Ucrânia e na invasão dos Balcãs. Em abril de 1945, Konev comandou a Primeira Frente Ucraniana durante a ofensiva final contra Berlim, colaborando com as forças de Zhukov para capturar a capital alemã. De 1946 a 50, ele foi comandante em chefe das forças do Pacto de Varsóvia, e mais tarde serviu como comandante das forças soviéticas na Alemanha Oriental. Em 1956, Konev foi nomeado primeiro vice-ministro da Defesa e exerceu grande influência na política militar soviética durante os anos 50 e 60. Ivan Konev faleceu em 21 de maio de 1973, em Moscou. Ele foi enterrado com honras no cemitério Novodevitch. Konev recebeu inúmeras condecorações, incluindo 2 ordens de Herói da União Soviética, várias ordens de Lenin, ordens da Bandeira Vermelha e outras distinções por seu serviço. Joseph Stalin nasceu em 18 de dezembro de 1878, em Gori, na Geórgia, então parte do Império Russo. Vindo de uma família pobre, Stalin trabalhou como sapateiro e lavadeiro. Ele frequentou um seminário teológico ortodoxo, mas foi expulso antes de se formar. Stalin se envolveu em atividades revolucionárias marxistas na Geórgia, organizando greves e distribuindo propaganda. Ele foi preso várias vezes e exilado na Sibéria. Tornou-se um seguidor fiel de Vladimir Lenin e desempenhou um papel ativo na Revolução de Outubro de 1917, que derrubou o governo provisório russo e estabeleceu um governo bolchevique. Após a Revolução de Outubro, Stalin ocupou diversos cargos importantes, incluindo comissário do povo para as nacionalidades e comissário do povo para a inspeção dos trabalhadores e camponeses. Em 1922, Stalin foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista.
cargo que ele utilizou para consolidar poder ao colocar aliados em posições-chave. Após a morte de Lenin, em 1924, Stalin gradualmente eliminou seus rivais políticos, incluindo Leon Trotsky, Lev Kamenev e Grigori Zinoviev, consolidando seu controle sobre o Partido Comunista e o Estado Soviético. Em 1943, reconhecendo seu papel crucial na liderança militar e política da União Soviética durante a guerra, Stalin foi promovido ao posto de Marechal da União Soviética, o mais alto posto militar no Exército Vermelho. Essa promoção foi apenas uma formalização de seu papel como comandante supremo das Forças Armadas Soviéticas. Durante a guerra, Stalin tomou decisões estratégicas críticas e supervisionou a condução da guerra. Sob sua liderança, o Exército Vermelho conseguiu vitórias importantes, como a Batalha de Stalingrado e a Batalha de Kursk, culminando na captura de Berlim em 1945. Após a guerra, Stalin supervisionou a expansão do controle soviético sobre a Europa Oriental, estabelecendo regimes comunistas em vários países, o que contribuiu para o início da Guerra Fria. Morreu em 5 de março de 1953, após sofrer um derrame. Sua morte marcou o início de um período de desestalinização e reformas sob seu sucessor, Nikita Khrushchev. Georgy Zhukov nasceu em 1º de dezembro de 1896, na vila de Strelkovka, na província de Kaluga, Império Russo. Zhukov veio de uma família camponesa pobre. Ele trabalhou como aprendiz de peleiro antes de ser chamado para o serviço militar. Zhukov foi convocado para o exército em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele serviu inicialmente no 106º Regimento da Reserva e mais tarde no 10º Regimento de Dragões de Novgorod. Após a Revolução de Outubro, em 1917, Zhukov se juntou ao Exército Vermelho em 1918 e lutou na Guerra Civil Russa. Nos anos entre a Guerra Civil e a Segunda Guerra Mundial, Zhukov frequentou a Academia Militar Frunze, graduando-se com distinção. Ele comandou várias divisões e unidades de cavalaria, ganhando experiência. Em 1939, Zhukov comandou as forças soviéticas contra o exército imperial japonês, na Batalha de Khalkhin-Gol, na fronteira da Mongólia, obtendo uma vitória decisiva. Esta vitória aumentou significativamente sua reputação dentro do Exército Vermelho. No início da Grande Guerra Patriótica, como é conhecida na Rússia, Zhukov desempenhou um papel crucial na defesa de Moscou, organizando uma contraofensiva que empurrou as forças alemãs para longe da capital soviética em dezembro de 1941. Em 18 de janeiro de 43, devido ao seu sucesso nas operações militares e à sua habilidade estratégica, Zhukov foi promovido ao posto de Marechal da União Soviética, o mais alto posto militar do Exército Vermelho. Como marechal, Zhukov comandou várias frentes importantes. Ele coordenou as forças soviéticas durante a Operação Urano, que cercou e destruiu o 6º Exército Alemão, supervisionou a defesa e a contraofensiva na Batalha de Kursk em 1943, resultando na maior batalha de tanques da história e em uma significativa derrota alemã, liderou a ofensiva que empurrou as forças alemãs para o oeste e preparou o caminho para o ataque final a Berlim. Em abril de 1945, Zhukov liderou a primeira frente bielorrussa durante a Batalha de Berlim, culminando na captura da capital alemã e no fim da guerra na Europa. Após a guerra, Zhukov ocupou várias posições de comando importantes, incluindo o comando das forças de ocupação soviéticas na Alemanha e mais tarde do Distrito Militar de Odessa e do Distrito Militar de Ural. Embora inicialmente popular, Zhukov entrou em conflito com outros líderes soviéticos, especialmente com Stalin. Em 1946, ele foi demitido de seu posto e exilado para comandos menos prestigiosos. Após a morte de Stalin, ele foi reabilitado por Nikita Khrushchev e nomeado ministro da Defesa em 1955. Zhukov foi novamente demitido do seu posto em 1957, durante uma disputa política interna. Ele passou seus últimos anos escrevendo suas memórias e vivendo em relativa obscuridade. Georgy Zhukov faleceu em 18 de junho de 1974, em Moscou, devido a um derrame. Ele foi enterrado com honras no Muro do Kremlin, uma das mais altas honras da União Soviética. Zhukov recebeu numerosas condecorações, incluindo 4 ordens de Herói da União Soviética, várias ordens de Lenin, ordens da Bandeira Vermelha e outras distinções por seu serviço. Ele é amplamente reconhecido como um dos mais talentosos comandantes militares da Segunda Guerra Mundial, cujas habilidades estratégicas e liderança foram cruciais para a vitória soviética sobre a Alemanha nazista. Grigori Ivanovich Kulik nasceu em 9 de novembro de 1890, na província de Poltava, Império Russo. Kulik vinha de uma família camponesa. Ele trabalhou como agricultor antes de ingressar no serviço militar. Kulik foi convocado para o Exército Imperial Russo durante a Primeira Guerra Mundial, onde serviu como suboficial de artilharia. Ele foi condecorado por bravura no combate. Após a Revolução de Outubro de 1917, Kulik aderiu ao Exército Vermelho em 1918. Durante a Guerra Civil Russa, ele serviu como comandante de artilharia.
desempenhando um papel importante nas campanhas contra os exércitos brancos e outras forças anticomunistas. Kulik era conhecido por suas opiniões conservadoras sobre tecnologia militar. Ele se opôs à introdução de novos armamentos, como tanques e artilharia autopropulsada, preferindo a artilharia tradicional, o que mais tarde se tornou problemático durante a Segunda Guerra Mundial. No início da Grande Guerra Patriótica, Kulik foi nomeado para várias posições importantes, incluindo o comando das forças de artilharia do Exército Vermelho. As decisões de Kulik durante as fases iniciais da guerra foram altamente criticadas. Sua resistência a mudanças tecnológicas e táticas contribuiu para uma série de derrotas e problemas logísticos para o Exército Vermelho. Apesar de suas falhas, Kulik foi promovido a Marechal da União Soviética em 1940, em grande parte devido à sua lealdade política a Stalin e ao seu histórico de serviço durante a Guerra Civil. As falhas estratégicas de Kulik durante as campanhas iniciais da Segunda Guerra Mundial levaram a uma queda em sua reputação. Ele foi responsabilizado por vários desastres militares, incluindo a desastrosa defesa de Kiev e a perda da artilharia pesada. Em 1942, após repetidas falhas e derrotas, Kulik foi rebaixado de seu posto de marechal e enviado para posições menos importantes. Ele foi afastado dos principais comandos e passou a servir em papéis menores durante o restante da guerra. Após a guerra, Kulik foi acusado de incompetência e má gestão. Em 1946, ele foi preso durante a campanha de limpeza do Exército Vermelho, conduzida por Stalin, para eliminar elementos considerados incompetentes ou desleais. Grigory Kulik foi condenado e executado em 24 de agosto de 1950. Após a morte de Stalin, durante o processo de desestalinização, Kulik foi reabilitado póstumamente em 1956. O legado de Kulik é altamente controverso. Enquanto ele foi um dos primeiros líderes militares a ser promovido ao posto de Marechal da União Soviética, suas decisões durante a Segunda Guerra Mundial foram amplamente vistas como inadequadas e prejudiciais ao esforço de guerra soviético. Rodion Malinovsky nasceu em 23 de novembro de 1898, em Odessa, então parte do Império Russo, atualmente na Ucrânia. Vindo de uma família humilde, Malinovsky ficou órfão de pai ainda criança e foi criado por sua mãe. Ele começou a trabalhar cedo para ajudar no sustento da família. Malinovsky se alistou no Exército Imperial Russo durante a Primeira Guerra Mundial aos 16 anos, servindo na Frente Oriental. Ele foi ferido em combate e condecorado por sua bravura. Após ser ferido, Malinovsky se juntou à Legião Estrangeira Francesa, onde lutou na Frente Ocidental até o final da guerra. Malinovsky retornou à Rússia em 1919 e se juntou ao Exército Vermelho, participando da Guerra Civil Russa contra as forças brancas anticomunistas e as intervenções estrangeiras. Nos anos seguintes, ele frequentou várias academias militares, incluindo a Academia Militar Frunze, e ocupou diversos cargos de comando de Estado-Maior. Quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, em junho de 1941, Malinovsky estava servindo como comandante de um corpo mecanizado. Ele rapidamente se destacou por sua habilidade em liderar operações defensivas e ofensivas. Em 41 e 42, Malinovsky participou de várias campanhas defensivas importantes, incluindo a Batalha de Rostov e a defesa do Cáucaso. Ele demonstrou uma grande capacidade de reorganizar e motivar suas tropas em situações críticas. Em 42 e 43, ele desempenhou um papel crucial na Batalha de Stalingrado. Ele comandou o 2º Exército da Guarda, contribuindo significativamente para o cerco e a derrota do 6º Exército Alemão. Malinovsky continuou a liderar operações ofensivas de sucesso, incluindo a libertação da Ucrânia, Romênia, Hungria e parte da Tchecoslováquia. Suas forças capturaram Budapeste em fevereiro de 1945 e participaram da ofensiva de Viena. Devido ao seu desempenho exemplar durante a guerra e suas contribuições significativas para as vitórias soviéticas, Malinovsky foi promovido ao posto de Marechal da União Soviética em 10 de setembro de 1944. Após a Segunda Guerra Mundial, Malinovsky ocupou vários comandos importantes, incluindo o comando do Distrito Militar da Transcaucásia e do Extremo Oriente. Ele supervisionou as forças soviéticas na Manchúria e na China durante os últimos estágios da guerra contra o Japão. Em 1957, após a morte de Stalin e durante a era de Nikita Khrushchev, Malinovsky foi nomeado ministro da Defesa da União Soviética, cargo que ocupou até sua morte em 1967. Durante seu mandato, ele supervisionou a modernização das forças armadas soviéticas, incluindo o desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos. Rodion Malinovsky faleceu em 31 de março de 1967, em Moscou, devido a uma doença. Ele foi enterrado com honras no Muro do Kremlin, um dos mais altos reconhecimentos na União Soviética. Ele recebeu inúmeras condecorações, incluindo 2 ordens de Herói da União Soviética, várias ordens de Lenin e outras honrarias soviéticas e estrangeiras. Konstantin Rokossovski nasceu em 21 de dezembro de 1896 em Veliki Luk, no Império Russo, atualmente na Rússia. Rokossovski veio de uma família polonesa na Rússia.
Ele cresceu em um ambiente militar e frequentou a escola de cadentes. Ele se juntou ao exército imperial russo durante a Primeira Guerra Mundial e serviu como oficial de artilharia, onde foi capturado pelo exército alemão e passou vários anos como prisioneiro de guerra. Após a Revolução de Outubro de 1917, Rokossovski aderiu ao Exército Vermelho e rapidamente ascendeu nas fileiras, demonstrando habilidades excepcionais em liderança e estratégia. Nos anos entre as guerras, ele frequentou a Academia Militar Frunze e ocupou vários cargos de comando. Ele se destacou por sua dedicação ao estudo da teoria militar e sua habilidade em liderar tropas. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética, em junho de 1941, ele estava servindo como comandante de um corpo de exército e foi designado para liderar a defesa da região de Smolensk. Devido ao seu desempenho excepcional durante as primeiras fases da guerra, Rokossovski foi promovido ao posto de Marechal da União Soviética em 1944, em reconhecimento de suas habilidades de comando e liderança. Durante a Batalha de Stalingrado, Rokossovski comandou a defesa da cidade, coordenando com sucesso as operações defensivas que eventualmente levaram à derrota das forças alemãs. Após a vitória em Stalingrado, Rokossovski liderou várias ofensivas importantes no fronte oriental, incluindo a Operação de Libertação de Kiev, a Ofensiva de Lvov e a Batalha de Berlim. Após a Segunda Guerra Mundial, ele ocupou vários cargos de liderança militar e administrativa, incluindo o comando de distritos militares e a posição de ministro da Defesa da Polônia. Ele faleceu em 3 de agosto de 1968, em Moscou, aos 71 anos de idade. Boris Mikhailovich Shaposhnikov nasceu em 20 de setembro de 1882, na aldeia de Zlatutsvika, no Império Russo, atualmente na Ucrânia. Ele se formou na Academia Nicolau do Estado-Maior em 1910, alcançando o posto de coronel na Divisão de Granadeiros do Cáucaso, em setembro de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. Após a Revolução de Outubro de 1917, Shaposhnikov permaneceu no exército e lutou pelo novo governo bolchevique durante a Guerra Civil Russa. Nos anos entre as guerras mundiais, Shaposhnikov continuou a ascender nas fileiras do Exército Vermelho. Ele frequentou cursos de treinamento militar avançado e se destacou por sua liderança e conhecimento tático. Shaposhnikov contribuiu significativamente para o desenvolvimento da teoria militar soviética, escrevendo vários trabalhos sobre estratégia e operações militares. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética, em junho de 1941, Shaposhnikov ocupava o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército Vermelho. Ele desempenhou um papel fundamental na organização da defesa de Moscou, coordenando as operações militares estratégicas que impediram o avanço alemão em direção à capital soviética. Em 1941, devido à sua liderança excepcional durante a defesa de Moscou e suas contribuições para a estratégia militar soviética, Shaposhnikov foi promovido ao posto de Marechal da União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, ele continuou a servir no alto comando militar, desempenhando um papel importante na reconstrução das forças armadas soviéticas e na formulação de políticas de defesa. Boris Shaposhnikov faleceu em 26 de março de 1945, em Moscou, aos 62 anos de idade. Leonid Alexandrovich Govorov nasceu em 22 de fevereiro de 1897, na cidade de Tambov, Império Russo. Vindo de uma família operária, Govorov cresceu em um ambiente modesto. Em 1916, ele ingressou na Escola de Artilharia de Petrogrado. Durante a Primeira Guerra Mundial, Govorov serviu como suboficial na Frente Ocidental. Após a Revolução de Outubro de 1917, Govorov aderiu ao Exército Vermelho. Durante os anos entre as guerras mundiais, ele frequentou a Academia Militar Frunze, demonstrando habilidades notáveis como comandante de diversas unidades e destacando-se por sua liderança eficaz. Durante os estágios iniciais da Segunda Guerra Mundial, Govorov serviu em vários cargos de comando na Frente Ocidental. Foi nomeado comandante da Frente de Leningrado em 1942, desempenhando um papel crucial na defesa da cidade sitiada contra as forças alemãs. Após a bem-sucedida defesa de Leningrado, liderou várias ofensivas importantes contra as tropas alemãs, contribuindo para a libertação de várias regiões soviéticas ocupadas. Em 1944, em reconhecimento por suas habilidades de comando e suas contribuições para as vitórias soviéticas, Govorov foi promovido ao posto de Marechal da União Soviética. Nos anos do pós-guerra, Govorov foi comandante do Distrito Militar de Leningrado e, em seguida, inspetor-chefe das Forças Terrestres. Em 1948, ele foi nomeado comandante das Forças Nacionais de Defesa Aérea e, em 1952, tornou-se também vice-ministro da Defesa. Nestes cargos, ele supervisionou a modernização do sistema de defesa aérea soviético para a era dos aviões a jato e da bomba atômica. Mas Govorov já sofria de doença cardíaca crônica e morreu em março de 1955. Ele foi cremado e suas cinzas guardadas na necrópole do Muro do Kremlin. Uma rua em São Petersburgo leva o seu nome.